Existe um tipo específico de silêncio que cai sobre um submarino quando a tripulação percebe que seu comandante não vai recuar. Não é o silêncio do medo, embora o medo esteja ali, palpável como a umidade que gruda na pele. É o silêncio da aceitação, a compreensão súbita de que o homem no periscópio decidiu que morrer lutando é preferível a viver fugindo. 8 de junho de 1944. Águas rasas e traiçoeiras próximas a Tawi-Tawi, nas Filipinas. Dentro do USS Harder, um submarino americano caçando nas profundezas, 60 homens seguravam a respiração enquanto seu comandante, Samuel Dealey, olhava através do periscópio para um contratorpedeiro japonês que estava caçando-os ativamente. A doutrina submarina era clara, testada por anos de guerra brutal. Quando um contratorpedeiro te detecta, você mergulha fundo, fica quieto, reza para que as cargas de profundidade não te encontrem. Você não ataca. Seria suicídio. O contratorpedeiro é mais rápido, mais manobrável, projetado especificamente para matar submarinos. Mas Dealey virou para sua tripulação com aquele sorriso que eles haviam aprendido a temer e disse algo que mudaria a guerra submarina para sempre. Vamos direto para ele. 900 metros. A distância em que você pode ver os rostos dos homens no convés inimigo. A distância em que, se você errar, eles te matam em segundos. E ali, naquele momento impossível, começou a patrulha mais lendária da história da guerra submarina americana. Mas para entender por que esse momento importava tanto, por que um único submarino poderia mudar o curso de uma batalha que envolveria centenas de navios e milhares de aviões, precisamos voltar algumas semanas e entender o que estava acontecendo nas águas ao redor de Tawi-Tawi. Maio de 1944. O Japão estava desesperado. Haviam perdido ilha após ilha, base após base, numa série de derrotas devastadoras que os empurravam inexoravelmente de volta para suas ilhas principais. Mas ainda possuíam uma carta final. A primeira frota aérea, seus porta-aviões mais poderosos carregando os últimos pilotos veteranos que restavam. Os supercoraçados Yamato e Musashi, as maiores máquinas de guerra flutuantes já construídas pela humanidade, cada uma com canhões que podiam destruir um cruzador a 40 quilômetros de distância. Dezenas de cruzadores, contratorpedeiros, as melhores escoltas que possuíam. Tudo concentrado numa única área remota, Tawi-Tawi, um arquipélago nas Filipinas que seria o ponto de partida para a contraofensiva que sonhavam realizar. A estratégia japonesa era simples na teoria, quase impossível na execução. Esperariam que a frota americana avançasse, então lançariam tudo o que tinham num único golpe massivo. Seus porta-aviões atacariam de longe. Seus supercuracados esmagariam qualquer coisa que chegasse perto e recuperariam o momentum perdido. Era sua última chance real de mudar a maré da guerra. Mas Tawi-Tawi tinha problemas fundamentais como base de operações. As águas eram rasas, confinadas, cheias de canais estreitos. Era um pesadelo logístico. E pior ainda, era o lugar perfeito para emboscadas submarinas. Os americanos não precisavam adivinhar onde a frota japonesa estava. Inteligência já havia identificado a concentração. O desafio era o que fazer com essa informação. Atacar uma frota inteira com submarinos parecia impossível, mas havia uma alternativa. Se não podiam afundar os porta-aviões diretamente, podiam eliminar suas escoltas. Podiam caçar os contratorpedeiros que protegiam os gigantes, deixando a frota vulnerável e forçando os japoneses a partirem sem proteção adequada. E foi exatamente essa missão que foi dada ao USS Harder e seu comandante, Samuel Dealey. As ordens eram explícitas e aterrorizantes. Pressionar ao máximo as escoltas japonesas, impedir que a frota combinada saia intacta. O código de patrulha incluía um aviso que fez veteranos submarinistas balançarem a cabeça em descrença. Atue agressivamente. O impacto estratégico será decisivo. Era basicamente uma ordem de suicídio disfarçada de missão tática. Mas se você conhecesse Samuel Dealey, saberia que ele não precisava de ordens para ser agressivo. Precisava de ordens para não ser. Dealey era diferente de outros comandantes submarinos. A maioria via submarinos como predadores furtivos, atacando de longe, escapando nas sombras. Dealey via submarinos como gladiadores subaquáticos.
Acreditava que a melhor distância de torpedo não era a segura, era a que garantia o afundamento. E sua tática favorita, a que fazia sua tripulação rezar e seus superiores questionarem sua sanidade, era atacar direto. Não fugir quando detectado, mas acelerar em direção ao inimigo. O Harder partiu de sua base em maio com uma tripulação que sabia exatamente em que estava se metendo. Esta seria a 4ª patrulha de guerra do submarino, e as 3 anteriores já haviam estabelecido sua reputação como o barco mais agressivo e bem-sucedido da frota. Mas nada que haviam feito antes se compararia ao que estava prestes a acontecer. Navegaram através das águas perigosas do Pacífico Sul, passaram pelas ilhas que ainda eram controladas por japoneses, mergulhando de dia, navegando na superfície à noite para recarregar baterias. Cada milha os levava mais fundo em território hostil. E, finalmente, no início de junho, chegaram às águas ao redor de Tawi-Tawi. E ali, escondidos logo abaixo da superfície, começaram a caçar. 8 de junho de 1944. Madrugada. O Harder estava submerso à profundidade de periscópio, varrendo o horizonte em busca de alvos. E então, como uma aparição emergindo da névoa matinal, um contratorpedeiro japonês, o Minazuki, estava fazendo exatamente o que contratorpedeiros deveriam fazer, patrulhando a área, procurando por submarinos, protegendo a rota que os gigantes porta-aviões usariam. Seu sonar varria as águas metodicamente. Sua tripulação estava em alerta. Sabiam que submarinos americanos estavam na área. Os relatórios haviam sido claros. A doutrina padrão para o Harder deveria ser simples: observar de longe, talvez tentar um tiro de longa distância, recuar. Mas Dilley olhou através do periscópio e fez seus cálculos. O contratorpedeiro estava se movendo em padrão previsível. Se ele pudesse se posicionar exatamente certo, se pudesse ficar imóvel o suficiente para não ser detectado, se pudesse esperar até o momento absolutamente perfeito. Ordenou silêncio total, motores no mínimo, nenhum movimento desnecessário. O submarino ficou suspenso nas águas como um predador esperando. O Minazuki se aproximava, completamente inconsciente de que estava navegando direto para uma emboscada. 800 metros, 700, 600. O sonar japonês varria, mas de alguma forma não detectava o submarino imóvel logo abaixo da superfície. Dentro do Harder, homens seguravam literalmente a respiração. O torpedista tinha as mãos nos controles, esperando a ordem. 500 metros. Dilley esperou. 400. Ainda esperou. E então, a 900 metros, no ângulo absolutamente perfeito, ordenou fogo. Um torpedo. Mark 23, a arma submarina mais mortal da guerra, disparou dos tubos frontais. 46 segundos de corrida através da água. 46 segundos em que tudo poderia dar errado. O torpedo poderia falhar. Problema comum com torpedos americanos no início da guerra. O contratorpedeiro poderia virar, evitar. Poderia detectar o rastro e reagir. Mas não fez nada disso. O torpedo atingiu o Minazuki exatamente no centro, abaixo da linha d'água, onde o casco era mais vulnerável. A explosão foi massiva. Rachadura se espalhou pelo casco como teia de aranha de metal. Água do mar jorrou através de buracos rasgados. O contratorpedeiro começou a inclinar, primeiro lentamente, depois com velocidade aterrorizante. Homens corriam pelo convés em pânico, sabendo que não havia salvação. Em menos de 5 minutos, o Minazuki virou completamente, mostrou sua quilha ao céu e desapareceu nas profundezas. 170 homens foram com ele. Primeiro sangue. Mas Dilley não tinha tempo para celebração. Outros contratorpedeiros na área teriam ouvido a explosão, estariam convergindo. Ordenou mergulho profundo, fuga em velocidade máxima submersa. Cargas de profundidade começaram a cair, explosões que sacudiam o casco do Harder como brinquedo, mas eles escaparam. E Dilley já estava planejando o próximo ataque, porque ele não veio para afundar um contratorpedeiro. Veio para afundar todos eles. 9 de junho, menos de 24 horas depois do primeiro ataque. Qualquer comandante racional teria recuado, deixado a área esfriar, permitido que os japoneses baixassem a guarda. Dilley fez o oposto.
Retornou para as mesmas águas para a entrada sudeste de Tawi-Tawi, sabendo que os japoneses estariam em alerta máximo, sabendo que cada contratorpedeiro na área estaria caçando-o ativamente, e encontrou exatamente o que procurava: 2 contratorpedeiros, o Hayanami e uma escolta não identificada, varrendo a área em padrão coordenado antes da saída planejada dos porta-aviões. Eles sabiam que um submarino estava ali, estavam especificamente procurando por ele. Era a situação mais perigosa possível para um submarino. 2 caçadores experientes versus um alvo submerso. E Dealey olhou aquela situação e decidiu fazer algo que nenhum outro comandante submarino americano ousaria tentar. Atacou passando entre os 2 contratorpedeiros. A lógica era insana e brilhante simultaneamente. Os contratorpedeiros esperavam que o submarino fugisse, se escondesse, tentasse escapar. Não esperavam que ele acelerasse diretamente entre eles, usando suas próprias posições como cobertura. Se Dealey errasse o timing por segundos, se calculasse mal as distâncias, o Harder seria esmagado entre 2 navios de guerra atirando cargas de profundidade de ambos os lados. Não haveria escape, não haveria sobreviventes. Mas se funcionasse, teria tiros perfeitos em ambos os alvos, à distância que garantia afundamentos. Dealey ordenou aproximação em velocidade de ataque. O Harder cortou através da água submersa como lâmina. Os contratorpedeiros ainda não haviam detectado a manobra suicida. Estavam focados em suas varreduras de sonar, procurando contato à distância. Não imaginavam que o predador estava literalmente embaixo deles. 730 metros do Hayanami. Ângulo perfeito. Dealey não hesitou. Disparou 3 torpedos em salva rápida. E então, antes mesmo de ver o resultado, ordenou guinada agressiva e preparou tubos para o segundo alvo. Os torpedos correram verdadeiros. O primeiro atingiu o Hayanami na sala de máquinas. O segundo explodiu contra seus depósitos de munição. O terceiro, quase desnecessário, rasgou sua popa. A sequência de explosões foi tão violenta que testemunhas em outros navios a quilômetros de distância relataram ver uma coluna de fogo subir 30 metros no ar. O Hayanami literalmente se partiu em 2. A seção frontal afundou em segundos. A popa flutuou por quase 1 minuto antes de virar e desaparecer. Não houve tempo para botes salva-vidas. 240 homens morreram quase instantaneamente. O segundo contratorpedeiro finalmente percebeu o que estava acontecendo. Virou agressivamente, sonar gritando alarmes. Começou a disparar cargas de profundidade freneticamente, mas Dealey já havia mergulhado fundo, usando a confusão da morte do Hayanami como cobertura. O Harder desceu rápido, motores no máximo, mergulhando abaixo da camada térmica, onde o sonar japonês perderia contato. Cargas de profundidade explodiam acima, atrás, ao lado, mas nenhuma próxima o suficiente para dano crítico. O casco rangia sob pressão. Luzes piscavam, homens rezavam silenciosamente. Mas o submarino aguentou. E depois de 2 horas de perseguição tensa, o contratorpedeiro japonês desistiu, presumindo que o submarino havia escapado ou sido destruído. O Harder subiu cuidadosamente para a profundidade de periscópio e Dealey verificou a área. Estava limpa. 2 contratorpedeiros em 2 dias. Mas ele ainda não havia terminado, porque sabia que os japoneses estavam ficando desesperados, que logo teriam que mover sua frota, e ele queria estar ali quando isso acontecesse. 10 de junho de 1944. Este seria o dia que faria o USS Harder e Samuel Dealey entrarem definitivamente nas lendas da guerra submarina. Entrarem não apenas nos livros de história, mas na mitologia. O dia em que um único submarino fez o que parecia fisicamente impossível. Dealey havia posicionado o Harder próximo à entrada principal do Mar das Filipinas, a rota que os porta-aviões japoneses teriam que usar. Sabia que mais contratorpedeiros viriam, varreduras finais antes do movimento da frota, e estava certo. Ao amanhecer, através do periscópio, detectou um contratorpedeiro aproximando-se em alta velocidade. O Tanikaze era diferente dos outros, mais novo, mais rápido, tripulação mais experiente. Havia sobrevivido à Batalha de Midway, operações nas Salomões, tinha histórico comprovado de caça submarina bem-sucedida.
Seu comandante sabia o que estava fazendo e seu sonar era operado por técnicos veteranos. O Tanikaze detectou algo estranho na água, uma anomalia no padrão de ondas, talvez o rastro de periscópio. Virou agressivamente na direção do contato, acelerando para a velocidade de ataque. Sua intenção era clara: passar por cima do submarino antes que pudesse mergulhar, despejar cargas de profundidade diretamente sobre ele, esmagá-lo com explosões concentradas. Era a tática padrão, testada, eficaz. E dentro do Harder, a tripulação viu a morte aproximando-se a 40 km por hora. Todo o instinto de sobrevivência gritava para mergulhar fundo, fugir, viver para lutar outro dia. Mas Dilly fez o que sempre fazia quando confrontado com a morte. Acelerou em direção a ela. Ordenou motores máximos, direto para o contratorpedeiro atacante. A tripulação pensou que ele havia enlouquecido. Estavam jogando frango submarino com um navio de guerra que os superava em velocidade e armamento. Mas Dilly havia calculado algo que o comandante japonês não esperava. Em distâncias muito curtas, um submarino submerso tem vantagem de manobrabilidade. Pode mudar direção mais rapidamente que um navio de superfície. E se o timing fosse absolutamente perfeito, se Dilly pudesse manter o curso até o último segundo possível antes de virar, teria um tiro que o contratorpedeiro não poderia evitar. 600 metros e fechando rapidamente. O Tanikaze estava acelerando para ramming speed, pretendendo literalmente colidir com o submarino. 500 metros. O torpedista tinha o dedo no gatilho, esperando ordem, suando frio. 400 metros. Dilly esperava, olhos colados no periscópio, calculando ângulos, velocidades, timing. 300 metros. A tripulação do Harder podia ouvir os motores do contratorpedeiro através do casco, um rugido crescente de morte iminente. 200 metros. E então, aos exatos 700 metros após recalcular, Dilly gritou fogo. 4 torpedos dispararam simultaneamente dos tubos frontais. Não houve tempo para dispersão, todos correram praticamente em linha reta. E todos os 4, atingiram o Tanikaze em sequência devastadora. A primeira explosão rachando o casco frontal. A segunda, detonando contra a sala de caldeiras. A terceira, explodindo os depósitos de combustível. A quarta, quase desnecessária, despedaçando a popa. O Tanikaze simplesmente se desintegrou. Não afundou gradualmente, não tombou de lado. Literalmente se partiu ao meio no impacto. Ambas as metades levantando da água como mãos em súplica antes de mergulhar nas profundezas. Do momento do impacto até o desaparecimento completo, menos de 20 segundos. 150 homens mortos antes de compreenderem o que havia acontecido. A explosão foi tão massiva que sacudiu o próprio Harder violentamente. Destroços choveram na água ao redor. Dilly ordenou mergulho emergencial profundo antes que outros contratorpedeiros chegassem para investigar. Mas o dia de Dilly ainda não havia terminado. Porque enquanto o Harder estava escapando da área do afundamento do Tanikaze, navegando submerso ao longo da costa, o sonar detectou outro contato. Contratorpedeiro, movendo-se lentamente, aparentemente em patrulha de rotina. O Haruzami. Era tarde da tarde. A tripulação do Harder estava exausta. Haviam disparado quase todos os torpedos frontais. Qualquer comandante racional teria deixado este passar. Mas Dilly não era comandante racional. Era comandante obcecado. Verificou que ainda tinha 3 torpedos nos tubos traseiros. 3 chances. Ordenou aproximação cuidadosa, usando a costa como backdropping para confundir o sonar japonês. O Haruzami estava navegando em padrão previsível, aparentemente sem conhecimento dos desastres que haviam acontecido mais cedo naquele dia. Sua tripulação estava provavelmente relaxada, pensando em jantar, em cartas de casa, nas pequenas coisas que soldados pensam quando não estão ativamente morrendo. Dilly posicionou o Harder perfeitamente. Esperou até ter certeza absoluta de ângulo e distância. Disparou os 3 torpedos traseiros em sequência rápida. E assistiu através do periscópio, enquanto 2 dos 3 atingiam o Haruzami, um na proa e um no centro. As explosões foram menores que as anteriores, mas igualmente eficazes. O contratorpedeiro começou a inclinar imediatamente, tomando água massivamente. Sua tripulação tentou desesperadamente controlar o dano, bombas trabalhando furiosamente, mas era inútil.
O Harusame continuou inclinando, até que sua proa tocou o fundo raso. Encalhou ali, partido, destruído. Nunca mais navegaria. Sua tripulação teve mais sorte que outras. Muitos conseguiram abandonar o navio, mas o Harusame estava definitivamente morto. E com essa morte, Dilley havia completado algo que nenhum comandante submarino na história jamais fizera. 4 contratorpedeiros confirmados afundados em apenas 3 dias. 4 navios de guerra projetados especificamente para matar submarinos, todos enviados para o fundo por um único submarino caçando agressivamente. Mas o impacto real dessa patrulha insana não era apenas os 4 contratorpedeiros no fundo do oceano. Era o efeito cascata que essa carnificina criou na mente dos comandantes japoneses. Imagine ser o almirante responsável pela primeira frota aérea. Você reuniu seus melhores navios, seus últimos porta-aviões operacionais, para a contraofensiva que determinaria o destino da guerra. E em 3 dias, 4 de seus contratorpedeiros de escolta simplesmente desaparecem. Não em batalha contra uma frota, não em ataque aéreo massivo. Um por um, metodicamente, destruídos por algo que você não pode ver, não pode prever, não pode parar. Um submarino fantasma que ataca e desaparece, que mata suas escoltas mais rápido do que você pode substituí-las. O medo psicológico era paralisante. Os comandantes japoneses em Tawi-Tawi entraram em pânico calculado. Cada contratorpedeiro perdido não era apenas um navio, era um buraco em suas defesas antissubmarinas. Era a proteção que não estaria ali quando os porta-aviões navegassem em águas abertas. Era uma escolta a menos para varrer a frente da frota. E pior, não sabiam quantos outros submarinos americanos estavam esperando lá fora. Se um único submarino podia fazer isso, quantos mais estavam escondidos nas profundezas? A resposta, ironicamente, era que não havia muitos outros. O Harder estava basicamente sozinho naquela área. Mas os japoneses não sabiam disso, e o medo do desconhecido é sempre pior que a realidade. Então tomaram a decisão que Samuel Dilley havia forçado. Decidiram que não podiam esperar mais, que tinham que mover a frota agora, imediatamente, antes que perdessem mais escoltas, antes que a situação ficasse ainda pior. 19 de junho de 1944. A primeira frota aérea japonesa zarpou de Tawi-Tawi com destino ao Mar das Filipinas. 9 porta-aviões carregando mais de 400 aviões. Os supercoraçados Yamato e Musashi, cruzadores, contratorpedeiros restantes, a última grande aposta do Japão. Mas eles navegavam praticamente cegos para ameaças submarinas. Suas varreduras antissubmarinas eram inadequadas. Sua proteção de escolta tinha buracos críticos. E estavam navegando direto para uma emboscada americana que os esperava. O que se seguiu ficou conhecido como a Batalha do Mar das Filipinas. Mas pilotos americanos a chamaram de outra coisa: o Grande Tiro ao Alvo das Marianas. Porque não foi uma batalha no sentido tradicional. Foi um massacre. Os porta-aviões americanos lançaram ondas após ondas de aviões contra a frota japonesa. E sem proteção adequada de contratorpedeiros, sem coordenação eficaz de defesa aérea, os japoneses foram sistematicamente despedaçados. 3 porta-aviões afundados, incluindo o Taiho e o Shokaku, veteranos de Pearl Harbor. Mais de 600 aviões japoneses abatidos, junto com suas tripulações insubstituíveis, pilotos veteranos que haviam levado anos para treinar. A aviação naval japonesa foi efetivamente destruída naquele dia. Nunca se recuperaria. E submarinos americanos, incluindo outros que haviam chegado à área após o Harder, caçaram os sobreviventes implacavelmente. O almirante Charles Lockwood, comandante das forças submarinas no Pacífico, escreveu em seu relatório pós-batalha algo que resumia perfeitamente o impacto da 4ª patrulha do Harder. A patrulha do Harder enfraqueceu as defesas japonesas no pior momento possível para eles. Criou as condições perfeitas para a destruição. Porque essa era a verdade brutal. O Harder não venceu a Batalha do Mar das Filipinas sozinho, mas removeu peças críticas do tabuleiro antes que o jogo começasse. Forçou os japoneses a jogar sem suas melhores defesas. Criou paranoia e medo que paralisou tomada de decisão.
Um único submarino, 60 homens, 4 dias de caça agressiva, mudaram o momentum de uma batalha que envolveria dezenas de milhares. E essa é a razão pela qual a 4ª patrulha do USS Harder é considerada a patrulha mais importante já realizada por um submarino americano na Segunda Guerra Mundial. Não pela quantidade de tonelagem afundada, embora isso fosse impressionante. Não pela coragem exibida, embora essa fosse extraordinária. Mas pelo impacto estratégico direto e mensurável que teve numa batalha decisiva. Nenhum outro submarino na guerra conseguiu o que o Harder fez: destruir tantos contratorpedeiros em tão pouco tempo. Operar tão profundamente dentro de uma concentração inimiga massiva. Ter efeito tático e estratégico tão imediato e direto. E fazer tudo isso através de tática que desafiava toda a doutrina submarina convencional. Samuel Dealey retornou à base como herói. Recebeu a Medal of Honor, a mais alta condecoração militar americana, por sua agressividade e sucesso extraordinários. Sua tripulação recebeu honras também, reconhecimento de que haviam feito algo verdadeiramente excepcional. Mas Dealey não se contentou em descansar sobre louros. Levou o Harder para mais 2 patrulhas, continuou caçando agressivamente, continuou afundando navios japoneses. E então, em agosto de 1944, sua sorte finalmente acabou. Na 6ª patrulha de guerra, o Harder foi detectado por contratorpedeiros japoneses em águas filipinas. Desta vez, as cargas de profundidade encontraram seu alvo. O submarino foi esmagado nas profundezas, implodido pela pressão. Toda a tripulação perdida instantaneamente. Samuel Dealey, apenas 33 anos, foi morto junto com seus homens. O submarino que havia aterrorizado a Marinha Imperial Japonesa estava silenciado permanentemente. Mas seu legado continuou. A tática agressiva de Dealey, seu recuso em aceitar que submarinos deveriam sempre fugir de contratorpedeiros, influenciou uma geração inteira de comandantes submarinos. Outros começaram a adotar métodos similares, atacando de distâncias perigosamente curtas, usando velocidade e audácia, ao invés de apenas furtividade. E os japoneses nunca se recuperaram completamente da paranoia que o Harder criou. Pelo resto da guerra, suas frotas navegavam com medo excessivo de submarinos, desviavam recursos massivos para a escolta antissubmarina, tomavam rotas mais longas e menos eficientes para evitar áreas onde submarinos poderiam estar esperando. O medo tinha custo operacional mensurável. Então, quando foi exatamente o momento em que um único submarino mudou o curso da guerra, não foi um único momento glorioso. Foi uma série de decisões impossíveis ao longo de 4 dias de junho de 1944. Foi Samuel Dealey olhando através de um periscópio e decidindo acelerar em direção a contra-torpedeiros ao invés de fugir. Foi sua tripulação confiando nele mesmo quando toda a lógica gritava que iriam morrer. Foi torpedo após torpedo correndo verdadeiro através de águas escuras. Foi contra-torpedeiro após contra-torpedeiro explodindo, afundando, levando defesas japonesas críticas com eles para o fundo. E foi o efeito cascata invisível mais devastador. A paranoia que espalhou através de comandos japoneses, as decisões apressadas forçadas pelo medo, a frota saindo sem preparação adequada direto para massacre, uma cadeia de causa e efeito que começou com um homem decidindo que preferia morrer atacando do que viver fugindo. Essa é a lição da 4ª patrulha do USS Harder, que às vezes, impacto estratégico não vem de frotas massivas ou batalhas gigantescas. Vem de um pequeno grupo de homens em tubo de aço nas profundezas, tomando decisões que deveriam ser suicidas, mas acabam sendo decisivas. Que coragem e agressividade calculadas podem compensar números e recursos. E que guerra não é apenas sobre quanto poder você tem, mas sobre como e quando você escolhe usá-lo. Samuel Dealey e sua tripulação pagaram o preço final por suas escolhas, mas antes de morrerem, mudaram guerra de formas que comandantes em palácios não conseguiram. E isso, no final, é o que os torna imortais.